Boa noite, todos aí presentes, né? Mais uma vez aqui. E muito coincidentemente, né, no dia 19/5, eu estava com o grande mestre, Vladimir Filipim. Um mês, dia 19/5, né? A todos que estão nos assistindo aí, muito coincidentemente, a gente estava aqui falando, né, sobre a questão de motivação, de incentivo aos jovens. E hoje, né, nós vamos estar aqui falando sobre um tema bastante controverso, bastante polêmico, de bastantes dúvidas, não é? Que é sobre o casamento. Aí nós vamos lá em âmbito teológico, né? Em âmbito de comportamento, vamos fazer um comentário geral e sobre esse assunto. Então, o Filipim, né? Como ele gosta de ser chamado, já são 40 anos de efetiva prestação de serviços aos mais diversos segmentos da sociedade, com passagens pelo Palácio do Planalto, Ministério das Relações Exteriores e também a Voz do Brasil. Palestrante, locutor, né, bacharel em teologia. Esta é a pessoa que o comendador Diogo Henrique, né, da Casa Real de Espanha, com a Ordem Tosão de Ouro, se encontra aqui muito honrosamente entrevistando, e na realidade um bate-papo, né, entre nós dois sobre o entendimento do que seja, né, o casamento, né, as experiências vividas, temos aqui os questionamentos. E aí, Filipinho, o que você tem para dizer para a galera aí que está conosco nesse momento aí? Boa noite, boa noite. Um dos blogs que eu passo, professor Belém, ele fala até agora quantas almas estão nos seguindo. Boa noite, gente. Olha nós aqui. Antes de começar, Diogo, eu te peço permissão, o bate-papo claro, de amanhã com a doutora Cristal, lá de São Paulo, foi adiado por motivo de saúde do lado de lá, de uma pessoa muito querida dela. Então foi adiado e eu avisarei, ela também vai avisar. Com certeza você também, Diogo, para que dia foi transferido. Boa noite, gente. Eu sou Vladimir Filipim, como o Diogo já falou um pouco de tudo, mestre de cerimônias, jornalista, bacharel em teologia, mas claro que eu não sei sequer 1% do que o Diogo sabe da Bíblia e talvez 0,001% da Bíblia, porque quanto mais se lê, mais se tem desejo de ler e entender melhor. E um dos assuntos que realmente que foi escolhido pelas pessoas que estavam assistindo a gente no dia 19 de maio desse ano, então é o casamento. Eu dei uma lida rápida sobre o casamento, Diogo muito mais com certeza, obrigado pelas dicas. E estamos aqui para começar a conversar, Diogo. Eu queria que antes de começarmos, você fizesse uma oração para que Deus nos dê sabedoria e não deixe que falemos bobagem aqui para os nossos seguidores. Então, você com a palavra para a oração inicial. Ótimo. Eu peço a Deus, nesse momento, que nos dê muita sabedoria, meu irmão, em Cristo Jesus, Vladimir Filipim, todos que nos ouvem aí, através desse meio aqui de transmissão, que Deus nos proporcionou nesse momento, nos dê total sabedoria, né, e conhecimento. Somos humildes, não sabemos tanto, né, vamos compartilhar aqui de nossas experiências, nossas sabedorias, e que Deus, né, em sua infinita bondade, Ele que nos permite agora esse momento, né, é permissão dEle, a gente chegue nos lares, a gente chegue para os casais, a gente chegue para os enamorados, a gente chegue, né, para todos, de modo a que possa
abrir o coração dessas pessoas, né? Com o ensinamento, vamos percorrer pelo ensinamento do livro mais sagrado, mais maravilhoso que se tem notícia, que é a Bíblia Sagrada. E, ô glória, meu querido irmão Filipinho, que você aceitou estar aqui disponibilizando esse momento conosco, né? Então, em nome de todos os brasileirinhos que estão aí, eu agradeço, eu imensamente fico muito feliz, né, com todos que estão presentes, por ter sua nobre presença aqui conosco, tá? É isso. Amém. Amém. Vamos lá cumprimentar a Terezinha Marcondes, boa noite, está aí presente conosco, boa noite, Terezinha. Já mandou mensagem lá, todos que estão aí presentes, pessoal, a gente vai abrir espaço, tá? Para que vocês comentem, perguntem, podem ficar à vontade, tá? As pessoas que estão em online agora, sintam-se à vontade. Então, Felipe, para início de nosso diálogo, eu quero compartilhar com você aqui algo que eu já te enviei, né? Vamos primeiro entender a origem desse termo casamento. Qual que seria a origem? Eu gosto muito disso, né? Etimologicamente falando. Onde surgiu, do que vem, mais ou menos a palavra já nos indica. Mas aí, o que você tem de entendimento sobre isso? A origem. Bom, sempre em tudo, antes de tudo, Deus. Deus. E o casamento vem de lá, vem de Gênesis, aliás, de Gênesis a Apocalipse. Temos acertos de casamento. Casamento era o sonho de Deus quando criou o mundo, tanto que fez Adão e Eva e os colocou para viverem juntos e terem filhos e formar família. E aí aconteceu o que aconteceu, todos somos adâmicos e sabemos disso. O casamento, no entendimento de como ele veio para nós, em muitos segmentos religiosos que dizem que seguem a Bíblia, não é bem como colocam. Em muitos países do mundo, onde seguem outros segmentos, também não é o correto segundo o que se lê na Santa Palavra. E se viermos para o nosso hoje, nada disso, ou pelo menos mais da metade disso que está acontecendo, não vem de Gênesis, não vem do que nos é explicado pela palavra, né? Então, por isso que eu coloquei lá no Facebook que é um assunto polêmico, é um assunto que tem que medir palavras. Sim. Eu tenho entendimento, com certeza absoluta, a mesma Bíblia que eu leio, é a possibilidade muito grande que você lê, o teu entendimento pode ser diferente do meu. Que a sua Bíblia é diferente de todas? Não, minha Bíblia é normal, é um livro de estudo. Um livro de estudo. Essa foi o pastor Júlio que me indicou, quando perguntei qual que eu devia realmente estudar. Eu tenho Bíblia católica, Bíblia crente, eu tenho algumas Bíblias que eu leio para estudo. Todavia, não é bem o que está escrito de verdade. Por isso que a preocupação minha, quando pediram esse assunto, casamento, fiquei muito preocupado por ter a minha visão, você ter a sua, e cada um que está assistindo vai ter a sua visão, né? Nenhuma delas pode estar certa e nenhuma delas pode estar errada, porque para cada um de nós, façamos o que façamos, amemos o que amemos,
nós só seremos salvos pela graça. Não adianta, porque se não tivermos fé e pela graça, não iremos para o céu. Então, o entendimento do casamento de Gênesis, de outros assuntos, milhares de assuntos para o nosso hoje, que está na Bíblia, vamos ponderar, vamos também responder as perguntas, desde que seja do nosso entendimento. Se eu não souber responder, Diogo, eu vou dizer, eu não sei responder, mas eu prometo te responder depois, como aconteciam as palestras em que eu proferia aí pela América Latina toda. Depois eu respondo, eu vou estudar para saber qual é o meu ponto de vista. Assim faremos aqui também. Tenho certeza que é o seu entendimento esse. Perfeito. Perfeito. Da mesma forma, Felipe. Com certeza. E é muito bonito isso, né? A gente é um entendimento muito vasto, a gente não detém todo o entendimento, todo o conhecimento. A gente tem que ser humilde mesmo para falar assim, né? E eu falo isso muito também nas minhas palestras. Eu não sei, eu vou buscar entender, eu vou buscar compreender, não é? E eu trago para você uma possível resposta a respeito. Temos que ter essa humildade, né? Isso é bonito, com certeza. Agora, Filipinho, vou ler aqui uma pequena parte e aí nós vamos para a pergunta. Deus instituiu o casamento para a satisfação das mais profundas necessidades humanas, de amor e apreço, autoestima e intimidade sexual. O matrimônio permite uma comunicação aberta e livre sobre o que pensamos, sentimos e experimentamos. É uma instituição na qual um homem e uma mulher se amparam e se ajudam mutuamente. Como disse Martinho Lutero, não há sociedade, relacionamento ou intercâmbio mais amoroso, amigável e encantador do que um bom casamento. O que o Martinho Lutero, né, esse grande teólogo e religioso, na sua concepção, Filipinho, ele queria dizer com essas palavras: não há sociedade, relacionamento ou intercâmbio mais amoroso, amigável e encantador do que um bom casamento. Pode dizer o que você acha disso. Martinho Lutero faz quantos anos que ele disse isso? Eu não lembro. Bom, foi o que revolucionou a distribuição em outras línguas da Bíblia. Sim. Contra o papado da época, contra Roma. E a partir daí, nós todos podemos, em nossas línguas, ler a Bíblia. Diogo, só um parêntese aqui. Sim. Eu fui descobrir isso depois de estudar, depois da faculdade de teologia. Sim. A gente tem o costume de deixar a Bíblia aberta em um salmo, eu não lembro qual é o salmo. 91, geralmente, né? Pronto. Aí eu tinha isso aqui em casa. Uhum. E para que é aquela Bíblia no salmo? Não, porque Deus ajuda. A minha já estava preta de poeira, que não tinha como limpar, enfim. Na época em que só os poderosos tinham acesso à Bíblia, né? Com certeza você sabe, só explicar, talvez alguém não saiba. Sim. A época, quando abria a porta da sala, existia um púlpito com a Bíblia aberta. Um grande livro aberto. Perfeito. Mas isso não era para Deus ajudar em nada. Isso foi nos ensinado depois. Enfim, aqui, talvez só aqui no Brasil, uma
uma cultura brasileira, aquilo era para mostrar poder, porque só detinham a Bíblia os poderosos, Sim. os que tinham amizade com o Papa, com bispos, grandes bispos, né, os coronéis, que depois viravam bispos, enfim. Então, era só um sinal de poder. Você que deixa a Bíblia aberta, deixe, não tem problema. Mas pode deixar em qualquer lugar que você deixar, não vai acontecer nada com aquilo. É só uma forma de demonstrar poder, que era a época que só os poderosos tinham acesso à Bíblia. Isso eu digo com certeza absoluta, com estudo em vários livros, por vários teólogos, inclusive fez parte dos meus estudos finais na faculdade. Hoje, esse casamento que você acabou de ler, que é o casamento que Deus... Porque Deus, em Gênesis, ele já sabia que nós estaríamos agora conversando. Sim, perfeito. Ele sabe quantos cabelos nós temos na cabeça, ele nos conhece desde o ventre de nossas mães. Então, ele já sabia em Gênesis que nós estaríamos discutindo isso agora. E na oração pedimos sabedoria a ele para não falar besteira, não falar o que é errado, né? O casamento hoje não dá mais para dizer que é isso. O casamento hoje ele é chamado de negócio, sim, de empresa, uhum, de um acordo, sim, de um contrato. E eu posso dizer com tristeza, mas eu posso dizer que 90% dos casamentos hoje são pensados dessa forma, inclusive de muitos crentes. sim, sim, com certeza. Porque o crente é santo, mas é um pecador. Ah, mas como você fala isso? Ora, Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E ele ama mais ainda e perdoa o que se converte e pede perdão cada dia que peca. Aliás, a cada segundo a gente peca. Em uma noite eu ia numa pregação, eu fui pregar na nossa igrejinha. E eu, antes de sair do banco onde eu fui chamado, eu não gosto de sentar lá na frente, eu gosto de sentar com os brasileirinhos. Eu estava com os irmãos, pedi perdão a Deus para poder falar e pedir sabedoria para não falar besteira, não falar bobagem. Essas palavras vocês sabem que eu uso, né? Quase que diariamente. Então, não vejo como palavra pesada ou... Sim, perfeito. de desrespeito. Quando eu cheguei, que o pastor ia pregar para que eu ia orar a Deus para que eu fizesse uma boa pregação, eu peguei o microfone e falei, pastor, caramba, eu acabei de pecar de novo. Eu pedi perdão há segundos atrás sentado ali e agora estou aqui de pé e estou pecando de novo. É incrível. Então, a verdade para o casamento, hoje, é um negócio. Não é mais levado tão a sério como era. Simplesmente, eu sou casado com a Maria e não gosto mais dela porque ela pintou cabelo de amarelo, de louro. Pronto, agora eu não te quero mais, vamos acabar o casamento aqui. Pronto, assim. É assim que está funcionando hoje. Não é? Com certeza você e sua esposa não é assim. Mas a maioria, mas com certeza vocês têm seus perrepes lá dentro. Tem, Lá claro. vocês, quando um discorda do outro, muitas e muitas vezes, por mais que vocês tenham um juramento de que a coisa é levada a sério, com certeza vocês têm seus perrepes. E quem for casado que está nos vendo agora, com certeza discutem, por mais que sejam educados um com o outro, usem palavras educadas. Discute. Discute.
Então, para mim, hoje, o casamento eu vejo como não é querendo desenganar ninguém de casar. Casamento é uma arte que Deus inventou para que pudéssemos nos procriarmos e formarmos família, que era e é até hoje e sempre será o sonho dele. Infelizmente, muitas margens aí da sociedade tentam destruir o casamento de todas as formas. Eu não discrimino ninguém, mas já que é casamento o nosso assunto, eu posso dizer isso com certeza. Hoje, infelizmente, o que Deus abençoa, para nossas mentes e não para Deus, virou um negócio. Virou um negócio. E aí, Filipinho, eu tô lembrando aqui da postagem, né, de um conterrâneo meu, o Erildo, falando sobre, eu rememorei que antigamente era assim, o pai já chegava, né, até hoje mesmo, acho que ainda acontece isso. Ó, você não tá casando enganado, viu? Batia no ombro assim do noivo. Você não tá casando enganado. Você já sabe como é que é o estilo da noiva, né? E hoje também eu vejo assim, os jovens, principalmente, quando você pergunta para eles, né? Você quer casar? Você tem vontade de casar? Os casais de namorados, eles não querem, eles não têm vontade, eles só têm conotação negativa do casamento. As experiências do casamento para eles são as piores na concepção deles, certo? Sim. E eles têm um pessimismo, uma coisa assim, gigante, né? E outra coisa, igual hoje, fazendo meus estudos, né, para a preparação dessa transmissão nossa agora, eu via ou as pessoas que estão no relacionamento, Filipinho, elas têm que aprender a se autovalorizar. E no relacionamento, eu achei interessante o que uma amiga me mandou, né, que eu pedi lá uma opinião a respeito do que achava. É muita sabedoria, sabe? É muita sabedoria. Porque eu acho, na minha humilde opinião, na minha humilde entendimento, que vai juntando um montinho de coisinha, vai juntando, e às vezes são detalhes e coisinhas pequenininhas, que depois viram, vão comparar com um vulcão. Porque o vulcão tá ali, ele só tá dormindo. Não é assim? A lava vulcânica só não tá ali, ela tá debaixo lá. Eu não tenho estudo geológico, não tenho essa profundeza para explicar aqui com detalhes para o pessoal, eu não tenho esse entendimento técnico, mas está lá. E, de repente, aqueles grandes vulcões, eles entram em erupção, explodem. Certo? É o casamento sem diálogo. Justamente. Não é? E aí nós... É isso, né? Diego está aqui comentando assim, Diego Wesley, quase meu xará. Por que os casamentos de hoje não são duradouros como antigamente? É o que o Filipinho já falou. Por que não são duradouros como antigamente? É porque aquela inscrição, e foi proposital, que eu coloquei lá do Martim Lutero, e aqui o ano, Filipinho, 1535, 1536, tá bom? Mais ou menos, por volta disso. Era completamente diferente do que é hoje. Os casamentos antigamente, que eu tô aqui brincando aqui, né? Você não tá casando enganado. O pai já falava pro noivo. Ou então o pai, aqueles grandes fazendeiros, aqueles grandes coronéis, né, daquela época, eles já escolhiam o companheiro para a noiva. E aí nós vamos chegar aqui, nós vamos comentar sobre isso. Pode falar. Você tá... É a pura verdade, né, Diego? Aliás, eu não mandei nenhum abraço às pessoas, às almas que estão nos seguindo, que estão nos vendo. Muito obrigado a todos vocês. Não vou citá-los todos, não perder muito tempo. Muito obrigado a todos vocês. Essa pergunta do irmão Diego. Diego, é o que eu falei, virou negócio. Quando... Eu posso dizer um exemplo. Eu, como casado, não devo ter sido bom exemplo, porque durou só 20 anos. Meus filhos não querem casar.
estão sendo vistos os exemplos. Antes, meu pai e minha mãe casaram, e eu tenho certeza que meus pais eram fiéis. Ah, mas a sua mãe não era feliz no casamento, nem meu pai. Tinha um propósito. E o que o padre, por exemplo, que eles eram católicos, o padre falou que era até morrer. Sim. Como o pastor Cláudio Duarte fala em suas pregações, quando se morrer minha esposa, eu vou dizer, eu vou chorar, eu vou dizer, oh, eu te amei, eu te amei. Como eu te amei? Eu amei quando eu estava viva. Acabou, acabou. Morreu, parte para outra. Quem morreu foi ela. Né? Ele fala isso nas partes comediantes dele, que são palavras sábias, em tom de brincadeira. Gosto muito dele, admiro muito a sabedoria dele em conseguir falar sério, rindo e fazendo brincadeiras. Eu tento fazer isso em minhas palestras, mas não é fácil, não. Então, acabou o respeito. Hoje, se a mulher ou o marido não fizer sexo, por exemplo, da forma com que quer, vai para a rua e vai namorar outro ou outra. Então, o casamento está sendo banalizado, não exatamente aquele casamento que Deus criou para que nós tomássemos conta dele e procriássemos e enchêssemos o mundo de pessoas, de cristãos depois, mas Cristo já existia desde o início. Nós estamos banalizando, eu não falo você, eu falo nós seres humanos, estamos banalizando o casamento. E o mundo está tão... E a gente fala mal do mundo, mas não é o mundo, somos nós. Está tão terrível, está tão pesado o que se vive no dia a dia, que, como eu falei antes, Diego, virou negócio. Infelizmente. E aí, Filipinho, vamos falar para o pessoal. Eu vou deixar você falar primeiro, depois eu falo também. Qual que é a sua opinião a respeito do que está acontecendo agora, principalmente nesse tempo de pandemia, que o pessoal está ficando mais em casa, que os relacionamentos conjugais estão acabando. Os índices, assim, tão alarmantes de divórcio, de separação, e também de brigas, agressões que têm acontecido, né? A Maria da Penha aí, em alta intensidade. Aqui na minha cidade, imagino que na sua cidade também. O que está acontecendo, Filipinho? Aí já pula para um outro assunto que não... Eu estava sentado de índio aqui, eu vou soltar as pernas aqui, dessa maneira. Falando aqui, acho que não tem fórmulas para o casamento. E não tem mesmo não, Alba. Parceria. Vai do entrosamento de cada casal, da parceria, do respeito, enfim. A Terezinha já fala que ficou casada há 33 anos, na verdade que acabou o sentimento. Sim, o casamento... Ela colocou, antigamente viviam de aparência, mas ainda se vive também. Mas ainda se vive. Não só antigamente. Ainda se vive. Ainda se vive. Mas na época continuava vivendo junto. Hoje não vive mais. Sim. Ou seja, aquela promessa, aquele juramento do dia do casamento, ele não é mais real. Tanto não era real na época também, que você só repete o que o celebrante fala. Será que é da sua vontade? Será que é da sua vontade repetir aquilo? Complicado. Aqui em Brasília sempre teve, agora está um pouco fora de moda, certa emissora falar, mas todos os dias, no Brasil todo é a cada segundo, não um segundo, mas a cada segundos, uma mulher ou um marido são agredidos. Sim. A cada não sei quantos minutos acontece um homicídio. Eu não sei os números agora, porque resolveram matar todo mundo de Covid. Então, todo mundo que morre é Covid. Só que antes, principalmente aqui em Brasília, no jornal local,
vamos dizer, era o que era de sangue na época, antes do Covid. Eu prefiro dizer coxina. Uhum. Ó, gente, da outra vez falaram que era vinho, né? Não, é água, tá? É que essa caneca mantém mais gelada. Entendi. O que está acontecendo hoje de feminicídio no Brasil, eu não digo que triplicou, mas que os casais estão se agredindo muito. Ah, estão. E como eu falei em outra live, eu amo meus filhos. Meus filhos são chatos, ainda mais quando chega, beirando 60, a cabeça deles é outra. Nós viemos do mimeógrafo, eles vieram do celular. Olha a diferença. Para quem da minha idade sabe o que eu estou falando. Então, as agressões estão... Quando acabar isso e que começarem a se acabar e começarem a dizer outras notícias, coloquei um post hoje no Facebook que é a pura realidade, o que eu escrevi. Infelizmente, as pessoas normalmente comentam, ai, que bonito, lindo, mas não veem o que eu escrevi. Normalmente é uma mensagem muito séria no que eu escrevo, por mais que sejam palavras brincalhonas. Tem agressão a filhos, tem filhos agredindo os pais velhinhos em casa, tomando o dinheiro da aposentadoria deles para se drogarem, para beberem, para fumarem. É isso que está acontecendo. A agressão está de todo lado dentro das residências. Que hoje eu continuo dizendo que não é minha casa, não é nossa casa, é nosso lar. Mas muitos lugares por aí não é mais lar, não, Diogo. Virou uma pancadaria. Gente, calma, pelo amor de Deus. Salvem vossas famílias, porque de todo lado potestades e principados estão vindo para destruir a família, que é a base de tudo. Destruiu a família? Acabou tudo. Acabou tudo. Para que o mundo? Para que o ser humano, então, não precisa mais existir? Eu sempre uso palavras duras, Diogo. Isso mesmo. Mas eu não anotei nada aqui, era para fazer um monte de anotação, minhas anotações estão aqui. Não, mas é isso mesmo. Posso falar o que eu estou sentindo mesmo, e a realidade, por mais que use palavras duras, é real. Nua e crua, como diz o ditado. É isso mesmo. Tá? Agora, pessoal, nós vamos ir, né, mais uma vez, no livro, o livro mais belo que existe no mundo, né, mais sábio. Todavia, não esquece, Diogo, que esse livro, quando está fechado, sábio para que todos ouçam, esse livro aqui, quando está fechado, é só um livro. Você pode jogá-lo no banco do carro, você pode jogar aí na prateleira, ele é só um livro. Quando eu faço doações de Bíblias, que eu amo fazer isso, eu estou te dando esse livro aqui. Ele é só um livro. Um dia o pastor me mandou parar de falar o que eu estava falando. Eu falei, espera, eu vou acabar de falar. Quando você abri-lo e colocar em parte da sua vida o que está aqui, aí vira a Bíblia. Aí vira a palavra de Deus. Senão é só um livro. Perfeito. Olha só, temos no Mateus, né, capítulo 19, versículo 6, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E também em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Qual o significado
nessa palavra forte, nessa palavra bíblica, Filipinho, desse termo forte aí, viverem em uma só carne. O que isso significa? O pessoal aqui dizendo, eu não me vejo casado novamente, não vou citar o nome. Sim. Não tive um casamento feliz. Eu idem. Não tive. Também não me vejo mais casado. E com 60 anos eu tenho tantos costumes, vícios, vontades, costumes. Chega uma mulher e diz, não, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu não sei se eu teria coragem também não, né? Porque é doar-se. Uma só carne é tudo que, vamos colocar em palavras bem simples, bem fáceis de se entender, de ser uma só carne, é o que eu acabei de falar, se você agredir sua esposa, você está se agredindo. Sim. A palavra diz. Não sou eu que estou falando isso, só estou repetindo. Então, se você não tem respeito por seu cônjuge quer dizer homem e mulher, por favor, quando eu me referi a porque é da humanidade. Se você agredir, se você trair, se você deletar da sua mente por qualquer momento o seu cônjuge, que sentido tem um casamento? Porque é um corpo só a partir daquele momento. Porque quando foi escrito isso na Bíblia, lá em Gênesis, né? Gênesis. As pessoas eram fiéis umas com as outras. E hoje a fidelidade, eu digo infelizmente, mas eu não vou deixar de falar. A fidelidade é algo que não está mais batendo muito, não. No nosso dia a dia, não. É a verdade, não tem como negar. É como todo mundo fala, essa parábolazinha nossa, um senhor de idade lá no Nordeste, ele falou, olha, eu virei crente, mas o meu facão não virou, não. Então, o casamento hoje em dia está assim, não é mais aquilo que foi proposto por Deus. É culpa de Deus? Não, a culpa é nossa. É nossa culpa. Filipinho, ótimo, perfeito sua fala. E me diga uma coisa, o que será que nós poderíamos falar para os jovens que estamos assistindo aí, que estão cheios de dúvidas, né? Eles têm um desejo de casar, muitos até se guardam em muitas igrejas, não é? Se respeitam mutuamente. O que nós poderíamos falar para essa juventude, hein? Que está com essa vontade, com essa... Qual a mensagem que a gente podia deixar para eles? Aí quem está nos comentários pode dizer, como você pode, Filipinho, fazer um comentário sobre isso se você separou? Não, eu não separei. Eu fui abandonado, é diferente. Então, não vou discutir meu casamento, porque não deu certo por isso, não foi nada demais, não. Casar quando é bom, perdão, quando o casamento é bom, né? Eu vi alguém postando lá, desenhado assim, não é desenhado, como é que chama? O que a gente escreve nos braços, em todo o corpo? Tatuado, isso, tatuado. Uma tatuagem aqui. Casar é muito bom. E ele estava se defendendo da mulher batendo na cabeça dele. Eu digo, obrigado, Diego, eu digo que quando falta o respeito é complicado. Eu vejo nas igrejas, inclusive na Igreja Católica, e muitos riem disso,
Bom, primeiro, não rio de ninguém. Você pode ser o próximo a ser engraçado para outro, ser ridículo para outro. Sim. Eu não rio de ninguém. Se eu vejo alguém mais feio que eu olho, caramba, esse cara me ganhou, é mais feio que eu. Mas imediatamente vem à minha cabeça, mas a alma dele deve ser muito mais branca que a minha. Então, para criticar alguém... eu digo que quando você está namorando, mas antes eu vou falar dos que riem, na década passada, lá na igreja que eu congregava, muitos jovens que não eram virgens, que já tinham se drogado, já tinham bebido, já tinham, enfim, tudo que acham que é pecado, que muitas coisas são pregadas diferentemente do que deveriam ser pregados, que está na Bíblia. Tá? Muitos pecados que colocam aí que não são pecados, não. Eu não estou dizendo, não vou nem citar o que é, porque isso seria uma pregação e nós estamos aqui discutindo casamento. E eles deixam de lado o ato, o sexo solteiro, o ato da droga, o ato de se embriagar, diferente de beber. Deixam de lado, se reúnem, fazem um juramento. Eu achei isso lindo, me arrepiava quando eu via eu era um dos coordenadores, via o juramento deles de largar tudo, se entregar para Jesus. E aí outros riam, mas ele não já... Peraí, mas ele acabou de pedir perdão e se entregou. É isso. É o fazer de novo. Se você não fizer de novo o seu eu, casamento nenhum vai dar certo. Sim. Eu sempre falo que essa coisa de namoro, de dos namorados, eu acho que está na minha mensagem de dos namorados do ano passado. Namoro, para mim, é você conhecer alguém, não como antigamente, que era escolhido, não como em alguns países você pode casar com N mulheres, não como na época de Salomão, de Davi, enfim, que podia ter 1000 mulheres, fora as concubinas. Enfim, e isso que ele pediu a Deus sabedoria. Sim. Isso que ele era sábio. O tempo de namorar é de se conhecer. Ver se vai dar certo. Você sabe se vai dar certo ou não. Não é que você saiba, mas você sente. O tempo de noivado, que é o normal de acontecer, ou hoje falam compromisso, né? Compromisso. Aliança e compromisso. O pessoal pergunta tanto o que é as alianças que eu uso. Essa aqui, por exemplo, é o Pai Nosso, que está gravado nela. Eles ficam perguntando, você fala que está divorciado e usa aliança? Olha, eu uso, tenho mais de 20 anéis, tudo presente que eu ganhei. A que eu mais gosto dessa aqui, que é do Pai Nosso. Mas gosto de todas. Tem umas que parecem até aliança de casamento. Uso. O noivado é para você arranjar dinheiro para casar. Porque casar e morar com os pais não vai dar certo. Já começa tudo errado. Né? Você não pode fazer o seu momento de amor, de carinho, e se fizer um barulhinho, o sogro e a sogra vão levantar e o bicho vai pegar. Vai pegar. Então, namorar para se conhecer. Namorar não é se conhecer de transar, de fazer sexo, enfim, não sou contra, por favor. Eu gosto de sexo. Mas namorar, conhecer-se, noivar, guardar dinheiro, se possível os dois trabalharem, porque o casamento, uma grande parte, perdoe-me mulheres, eu não estou discriminando, eu sou um exemplo. As mulheres, quando passaram a ganhar o tanto que os homens ganham,
ou mais. Eu já ouvi muitos relatos. Acabou o casamento. Eu quero a liberdade, eu não quero mais ficar casada. E depois, relatos, não sabiam mais o que fazer com a liberdade. Infelizmente. Então, pense bastante. Se for para casar, vocês que são jovens, pense bastante. Converse com os pais dela, converse com os pais dele, procurem conhecer melhor, porque tem muito dito aí no Facebook que é a pura realidade. Filho que bate na mãe, vai bater em você sim. Vai. Pode matar você sim. Vai trair você sim. Ponto. E outra coisa, Filipinho, eles não podem esquecer nunca no mundo, né? Nunca no mundo, respeitando, claro, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença, mas aqui eu vou me referir aqui aos cristãos, eles não se esqueçam de buscar muita sabedoria em Deus, muita sabedoria, não é? Que coisa mais bonitinha, mais maravilhosa, que a gente vê lá os brasileirinhos, né, os casaizinhos, juntinhos na igreja. Porque isso tudo que você está falando aí, ó, sair para farra, sair para beber, sair para se drogar, sair para baile funk, isso eles sabem fazer, mas sabem fazer com maestria. Eles têm PhD nisso. Mas para chamar para ir à igreja, para ir à igrejinha rezar, para ir à igrejinha conversar com o pastor, para ir à igrejinha conversar com o padre, para ir ouvir, para ir entender a palavra de Deus, oh, meu Deus. É verdade. É uma dificuldade. Eu saí de casa com 14 anos, Diogo. Sim. Eu saí de casa com 14 anos. Eu estou com 50 e quase 8. Antes de dezembro, 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu fui chamado para ir... Não que eu não gostasse. Eu nunca tive muito tempo de me divertir porque tinha que trabalhar para comer. Me chamavam para barzinhos. É bom ir no barzinho. É legal. Claro. Me chamavam para usar droga. E outras coisas que não dá para falar em público. Mas ninguém me chamou. Nem amigos e nem mulheres. Namoradas, enfim, essas coisas. Para ir a uma igreja. Ninguém nunca me chamou. Oh. Vamos para a igreja hoje comigo? E eu, à época, eu tinha uma raiva de crente. Eu tinha raiva de crente. Eu era católico, tinha raiva de crente. E hoje eu amo os católicos. E amo os crentes. Acho que Deus colocava muito crente chato na minha vida. Acho que era por isso. Tem uns crentes que são chatos demais. Eu sou um agora. Né? Meu trabalho mesmo, muitos amigos, colegas. O Filipinho ficou chato demais, pode ser. Mas eu também era assim. Então, para te chamar para ir para uma igreja é difícil. Para um lado bom é difícil. Nossa Senhora. É complicado. Complicado. Interessante, Filipinho, como que eles não chamam, muitos não chamam, mas tem casais que, interessante, eles só querem farra, golo, como o linguajar deles, mas sonham em um dia estar lá, ó, de véu, grinalda, entrando na igreja, lá com o pastor, né, no ambiente lá, um momento litúrgico dos votos, né, de casamento, com o juiz de paz. Eles sonham com isso tudo. Então é interessante que às vezes alguém comentou aí, agora eu não vou recordar quem, alguém falou, é o viver de fantasia. Isso acontece muito nos relacionamentos também, sabe? Tanto para os solteiros também, não estou dizendo aqui só para os casados, para os namorados, eles vivem muito de fantasia, né? E eles têm que se sintonizar com a realidade. Então, um questionamento que eu vou te fazer aqui agora,
para nós dois discutirmos juntos, nós dois entendermos, né, sobre a questão, quando você, né, você passou por essa situação, meu amigo, você comentou aí a decisão do divórcio, a decisão do separar, que é uma decisão muito séria, e que foi a decisão de, inclusive, muitos que estão nos assistindo. Qual o seu entendimento sobre essa questão, Felipinho? É o que eu falei bem no início da nossa conversa. Sim. É a falta do diálogo. É o Sim. vulcão. Vai engolindo e acaba explodindo. E vai explodir para separação, não adianta. Se não tiver diálogo, compreensão. Porque o amor, se não amasse, não casava. Muitas pessoas casam achando que já amam e não estão amando. Paixão. Paixão é diferente de amor. Paixão é um tipo de sentimento. E amor é outro muito diferente. Alguém que você está apaixonado, você não dá vida por ele. Alguém que você está apaixonado, você não cuida dele na cama, quando está na cama doente. Paixão é paixão. Quando estiver tudo bem, que bom. Se não estiver tudo bem. Estão confundindo muito paixão, atração sexual com amor. Isso. Não existe nenhuma ligação isso. Não. É diferente. Diferente. Verdade. Né? Olha lá, o Diego até comentou ali, ó, paixão é passageira. O amor é duradouro. Perfeito. Perfeito. E amor para sempre, o amor para sempre, Diogo, é só o de Deus. Sim. Nós não vai dizer, eu te amarei para sempre. E de mãe também. Nunca use a palavra nunca. Não. E de mãe também, Filipinho. De pai e mãe. Hoje eu já não posso mais dizer de alguns pais e algumas mães, não, tá? Ah, sim. Hoje não dá mais para dizer não, vamos ser realistas. Sim. É muita mãe, como aqui em Brasília, ontem, mãe matou filho. Sim. Mas ela podia estar se defendendo de um filho de 7 anos? Ué, peraí. Alguma coisa está mudando. Tá errado. Então, tem muita mãe e muito pai que não tem amor, não. Sim. Dá para dizer dos filhos que não tem, mas pai e mãe hoje em dia tá difícil. Tá difícil. Perdoem, pais, mas não tá fácil. Mas tá difícil, não tá fácil, não. Com certeza. A Terezinha ainda colocou. Exatamente. Paixão destrói, corrói e acaba. Ô, pessoal, eu tô entrando aqui já nos comentários, se vocês tiverem algumas perguntas, porque o cronograma que eu montei ele é muito extenso, né? Eu percebi aqui, são muitas perguntas, e vai ficar muito extenso nossa transmissão, né? Vocês vão ficar cansados, nós também, e já são quase 1 hora de transmissão já. A gente fala, né? Deus nos proporcionou essa sabedoria, graças, né, ao bom Deus, e a gente não vê o tempo passar, porque o assunto é muito extenso, né, denota muita sabedoria, só que a gente já vai passar para essa parte do pessoal, né, para vocês comentarem, vocês perguntarem, e posteriormente a gente finaliza, e depois a gente responde, né, Filipinho? A gente responde nos comentários, a gente está disponível, né? Sim. A Terezinha disse, então, né, exatamente, paixão destrói, corrói e acaba. Perfeito. O Diego, com certeza, perfeito. E se tiver perguntas também, pessoal, pode ficar à vontade, tá? A Alba comentou aqui, Filipinho, eu acho que assim, tá público aqui, pessoal, os comentários estão públicos, tá? Estão sendo transmitidos pelo Facebook. Eu vou ter liberdade, todo mundo está vendo aqui o comentário do pessoal, tá? Então, vocês tenham esse conhecimento aí.
Eu vou comentar aqui o que ela colocou, né? Ela compartilhou conosco aqui. O meu também me abandonou, quer dizer, o marido dela. Por isso a separação. Me assediava moralmente porque estava envolvido com uma jovem. É o que a gente vê demais, não é? Ela tinha a idade de minha filha. Eu fiquei muito mal, não tinha forças para reagir, meu emocional ficou péssimo, mas Deus sabe o que faz. Acho que se continuasse a insistir em achar que mesmo assim ainda tinha jeito para continuar com ele, talvez eu não tivesse aqui para contar isso. Ele foi ficando violento. Alba, você retrata algo que é a realidade de muitos brasileirinhos. Não é mesmo, Filipinho? É verdade, eu já tinha lido aqui o que a Alba tinha escrito. Sim. Como você falou que é público, então dá para dizer, eu falei de mim e a Alba está falando dela. É exatamente o que muitas mulheres. Isso não significa que não tenha homens que literalmente apanham das esposas, tá? Sim, sim, Sem sim. merecer, sem merecer. Tem sim. Claro que a maioria esmagadora são os homens que violentam as mulheres. É verdade, Alba. Por muitos exemplos aí de mulheres que apanham, depois o marido vem todo xodó de novo e ela vai à delegacia e retira a queixa. Graças a Deus agora tem uma lei, não pode mais tirar a queixa. Fez bobagem, vai pagar. Ponto. E tiravam a queixa. Agora, com medo disso, muitas mulheres apanham quietinhas em casa, inclusive de maridos que levam outras mulheres para dentro de casa para sacrificar a esposa. Tem muito disso. Alba, eu acredito, eu não sei quem é, não quero saber quem foi seu marido, e nem que você colocasse aqui eu diria o nome dele, mas a possibilidade é muito grande, sim, de que você não estivesse aí para ter escrito isso, tá? É verdade. Sim, sim. E o Diego, Filipinho, ele comenta aqui, ó. É verdade, a maioria estão pulando as fases para chegar mais rapidamente ao casamento. E tudo são fases, né? Uma plantinha aí, você gosta de suas plantinhas, não gosta? Tem suas plantinhas aí? As florzinhas, os pezinhos de maracujá, não é? Os pezinhos de couve, os pezinhos de banana, tudo O pé tem de as couve suas... é um dos mais delicados, eu acho. Então, trate sua esposa como eu trato meus pés de couve. Olha, Sério, pode rir. Agora, com certeza, muitos estão rindo. Mas é sério, porque ela é muito delicada. Qualquer batidinha cai uma folha. Qualquer vento quebra o talo de uma folha. Ela é muito delicada, tem que amarrar, colocar um cabo de vassoura. Eu sou apaixonado por cabo de vassoura. Onde eu acho, eu levo para casa para poder colocar lá na minha horta, na nossa horta. Para amarrar o pé de couve. Isso, porque o vento derruba mesmo e maltrata. Então, eu estou fazendo uma brincadeira, mas é real. É claro que eu dei um exemplo aqui porque eu vivo na Rocinha, e é Rocinha com acento no O, 2 S's, não tem nada a ver com a Rocinha que vocês são acostumados a escrever para mim. Então eu coloquei o pé de couve, é verdade, ele é mais delicado do que o próprio pé de alface. O pé de couve, e se você não tratar bem, não vai te dar belas folhas. Esposa, se você não tratar bem, você não vai conseguir salvar seu casamento. A Terezinha comentou que assim, ó, quem bate uma vez, bate sempre. E é interessante, Felipe, que ela me fez lembrar, isso é verdade, tá? E ela me fez lembrar o seguinte, e outra, isso influencia também no comportamento até dos filhos também, não é? Depois eles também são possíveis agressores com suas companheiras, né? E vice-versa. Tudo, Felipe, na minha humilde opinião, eu quero ouvir de você também, mas eu acho que tudo, quando acontece essas questões, tem a lei para isso, que é pesada, tá? Tem que ser cortado pela raiz. Porque as mulheres, igual você falou, muitas vão retirando, e quando assusta, perde até a vida. Não é?
Então tem que ser cortado pela raiz. Quando eu falo pela raiz, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí que estão nos ouvindo, todos que vão assistir posteriormente, né, que vai estar disponível aí na linha do tempo do Facebook, se amem, se valorizem, mulheres, homens, né? Aconteceu uma vez, vai acontecer mais. Estou mentindo, Filipinho? Você falou, e está certo, não vou discordar de você, mas eu coloco uma outra observação. Você falou, porque tem leis. Então, sim. Cuidado. Eu prefiro dizer que tem céu e inferno. Sim. Ponto para esse assunto. Aí, pessoal, então, eu agradeço a presença de todos. Filipinho, eu não tenho palavras, tá? Palavras para sua disponibilidade, estar comentando aqui, ter aceitado esse desafio, né? Que é um desafio para nós dois. Tem que ter muita. É igual você falou, você disse muito interessantemente, isso me marcou, né? É um assunto delicado até, né? Você tem que. Até as palavras, você tem que medir as palavras. É um assunto delicado. Eu tive vontade de falar um monte de palavras aqui, que eu me atenho, claro. Com certeza. No meu dia a dia, eu falaria um monte de coisa, que com certeza cada um de vocês sabe o que eu falaria, mas não falo por respeito que sempre tive por todos vocês. Então, não falei, mas muitas palavras, tem que tomar muito cuidado com isso. Você falou que vai estar no Facebook, você coloca lá, por favor. Eu vou tentar colocar no YouTube também, eu tenho canal de YouTube, e já... eu uso o Instagram, tudo, é Lademir Filipim, eu não invento aquele underline, eu não sei nem o que é aquilo. Eu estou no tempo do biógrafo, eu não sei essas coisas. Então, é o meu nome. Você vai no YouTube, vai no Google, vai estar lá, Lademir Filipim. Não tem jeito. Na outra, eu falei que na próxima live, eu diria a minha cor predileta. Sim. Olha, graças a Deus, eu lembrei. Porque senão ia ficar mentiroso. Bom, a gente dizer que não mente, a Bíblia diz que já está mentindo. Sim. Então, uma mentirinha santa não faz mal a ninguém. Mas eu ia passar de mentiroso ter prometido a minha cor predileta e não dizer. Não vou dizer também. A minha cor predileta sempre foi vermelho carmim. Tá aí, ó. Revelado, pessoal. Vermelho carmim. E por que, Filipinho? Conta por quê. Ou vai deixar para outra live? Precisa contar? Carmesim. Carmesim, filho. Eu falo carmim porque é mais fácil de falar. Agora todo mundo vai entender, o vermelho e o carmesim. Tá. Aí não precisa perguntar por quê. Você foi muito fofoqueiro, muito curioso, acabou ouvindo. Muito bem. Então, uma novidade agora é aproveitar para fazer fofoca. Uhum. Fofoca é bom. É bom. Avisar a todos que eu estou montando um estúdiozinho aqui em casa, deu para ver que a iluminação está diferente, tem câmera, eu vou forrar meu escritório aqui e o objetivo não é ganhar dinheiro, mas como o pastor Júlio falou, se vier, Deus está no negócio, se vier dinheiro, que venha dinheiro, mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro, não tem nenhum patrocínio, nem procurei. Teve gente que ofereceu, não vou falar nomes jamais, são pessoas conhecidas, que ofereceu dinheiro para ajudar. Eu falei, não, para você eu sei que eu vou ter que pagar de outra forma depois. Eu não. Não estou pedindo dinheiro, nunca vou pedir dinheiro, nem nenhuma rede social, nem por telefone, nada, nunca. Para pedir dinheiro emprestado ou dado, tem um trem chamado banco. Tá? Então, se eu um dia precisar de dinheiro, eu vou pedir no banco.
Nunca vou pedir dinheiro para vocês. Ninguém. Se alguém pedir meu nome, não dê. Denuncie. Eu não quero o seu dinheiro. Eu tenho meu salário. Eu vou lançar os Salmos com Vladimir Filipim. O meu objetivo... Um trenzinho aqui, lá atrás. Olha lá, é a tomada. Da próxima vez eu venho mais para cá um pouquinho, aí esconde aquela pontinha da tomada. Vão pensar que minha camisa está rasgada. Mas não está, não. Mas tem um buraquinho aqui embaixo. O objetivo de gravar os Salmos vão ser só áudio. Podem já começar... Eu não sei como eu vou fazer lá no YouTube, para que as pessoas deem... Eu não vou começar do 1 em diante. Vai ser quando eu acordar. Normalmente eu gravo de manhã. É quando eu acordar e eu abrir a Bíblia e Deus falar, é esse aqui. Mas Deus fala com você? Claro que não, bobão. Eu não teria condições, não teria tímpanos para conseguir ouvir Deus. Mas como tudo da minha vida eu entrego na mão de Deus, se eu apontar para um, não fui eu. Porque nada podemos sem a vontade de Deus. Nada, não adianta. Por isso ele disse, sempre dai glória a Deus. Então eu vou gravar o objetivo, agora eu vou falar para encerrar, o objetivo de eu gravar os Salmos. Posso até ter ajuda sua. Claro. Da forma que você... Não dinheiro. Não, de conhecimento, de sabedoria. Vou precisar da ajuda de todos. O objetivo de gravar Salmos quando eu era pequeno, católico, meu sonho era ser padre. Aí eu falei para meu pai, mas era para fugir da roça, né? Mas eu queria ser padre mesmo. Aí meu pai falou, estuda que você consegue. Eu estudei e virei pastor. Quer dizer, que bênção. Não é pastor, um pregador, um humilde pregador. Mas... Então, o meu objetivo de gravar os Salmos é levar de graça aos ouvidos e às almas dos brasileirinhos que precisam de um consolo e que precisam de alguém que alcance as suas almas para Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, gratidão eterna, viu? Gratidão eterna. E muito bonito o que você falou, né? Nosso objetivo aqui, o seu objetivo é o mesmo meu objetivo. É deixar uma palavra para a posteridade, para todos os brasileirinhos, e não visando qualquer benefício, qualquer valor, qualquer questão em dinheiro, tá? Não há isso, é questão de deixar mesmo um recado aí para todos os brasileirinhos que merecem muito, tá? Eu desejo aí boa noite a todos que estão presentes. Muito obrigado pela presença. E Deus os abençoe, os dê uma excelente noite, um excelente final de semana. Fiquem todos na paz de Deus. E obrigado mais uma vez, Felipe. Viu? Muito me honra a sua presença aqui, sua disponibilidade. Honrado eu. Um abraço. Fique na paz. Amém, você também e sua família. Amém, querido.